Sabe quando a gente se pergunta como uma pesquisa, daquelas bem acadêmicas, vira algo que a gente pode usar no nosso dia a dia? Tipo um aplicativo no celular? Pois é. Hoje a gente vai acompanhar a jornada do conhecimento, desde o laboratório até uma solução bem prática, usando a história do YGuia para entender como essa mágica acontece. Essa é a grande pergunta, né? Como é que uma ideia que nasce numa universidade, de repente aparece na loja de aplicativos do nosso smartphone? Parece um pulo gigantesco, mas, na verdade, existe um método, um caminho que conecta esses dois mundos. E a história do iGuia vai mostrar pra gente, passo a passo, como isso funciona. E é isso. Todo grande projeto de ciência aplicada não começa com a tecnologia, mas sim com uma necessidade bem real. No nosso caso aqui, o desafio estava no coração de uma das maiores indústrias do Brasil, o turismo. Ok, vamos entender o cenário. O turismo brasileiro é um setor super vibrante, cheio de potencial, mas, como a gente vai ver, ele estava enfrentando um desafio bem moderno. E que potencial, hein? Os números são impressionantes. Olha só, em 2022, o setor deu um salto de quase 37%. Isso significa mais gente viajando, mais empregos sendo criados e mais valorização da nossa cultura. À primeira vista, parece um sucesso absoluto, né? Mas, por trás desses números enormes, os pesquisadores identificaram uma fraqueza. Como essa citação do estudo aponta, apesar do crescimento, a parte digital do nosso turismo não estava acompanhando o ritmo. Faltavam ferramentas para conectar os viajantes de hoje com toda a riqueza cultural dos destinos e isso, claro, acabava prejudicando a nossa competitividade. Então, para resolver um problema que é nacional, a pesquisa fez algo muito inteligente. Focou em um lugar específico. Transformou um desafio gigante num projeto que dava para gerenciar. E o lugar escolhido não podia ser mais perfeito para isso. São João del Rei, lá em Minas Gerais. E por que lá? Bom, porque São João del Rei é um verdadeiro tesouro. É um museu a céu aberto, sabe? Com arquitetura colonial, festivais, uma cultura riquíssima. É o tipo de lugar que um turista quer explorar cada cantinho, mas para isso precisa de um bom guia. Era simplesmente o laboratório perfeito para testar uma nova solução. E é aqui que a ciência da coisa entra em cena. Para construir essa solução, a equipe não saiu programando de qualquer jeito. Não, eles seguiram um método científico bem rigoroso para garantir que o resultado final fosse, de fato, útil e muito bem fundamentado. Esse método se chama Design Science Research. O nome parece complicado, mas a ideia por trás é bem simples e muito poderosa. Primeiro, o ciclo de relevância, que é basicamente entender o problema real das pessoas. Segundo, o ciclo de rigor, ou seja, usar como base todo o conhecimento que a ciência já produziu. E terceiro, o ciclo de design, que é a parte de construir, testar, aprender com os erros e melhorar, repetindo esse processo até a solução ficar redondinha. E para aquele primeiro passo, o de entender a necessidade, eles usaram uma ferramenta fantástica do design, a criação de uma persona. Em vez de pensar em usuários de um jeito genérico, eles criaram um personagem bem detalhado para representar o tipo de turista que se beneficiaria da solução. Então, vamos conhecer a Ana. Ela não é uma pessoa real, mas ela representa milhares de viajantes. Uma professora de história, com 32 anos, apaixonada por arquitetura. Ela precisa de informações corretas, de horários de funcionamento, de uma rota otimizada para aproveitar a viagem ao máximo. Ao projetar o aplicativo pensando na Ana, a equipe garantiu que estava resolvendo um problema humano, de verdade. E aí, depois de todo esse processo de pesquisa, de design e de testes, nasceu a solução. O resultado de todo esse trabalho científico foi o aplicativo UAGuia. Tá, mas na prática, como é que essa pesquisa toda ajuda alguém como a Ana a ter uma viagem melhor? Vamos fazer um tour bem rápido pelo aplicativo, como se a gente estivesse seguindo os passos dela. Tudo começa com a personalização. A Ana não está atrás de um roteiro genérico igual para todo mundo. Ela quer algo que converse com os interesses dela, que são história e cultura. Então, logo de cara, ela pode escolher os seus interesses. No caso dela, turismo religioso ou turismo cultural seriam as opções perfeitas. Só com esse clique, o app já filtra e mostra só o que é mais relevante para a viagem dela. Depois de definir o interesse geral, ela pode refinar ainda mais a busca, montando o próprio roteiro, do jeitinho dela. O aplicativo mostra uma lista dos locais, como a famosa Igreja de São Francisco de Assis, e a Ana pode simplesmente ir marcando os pontos que ela não quer perder de jeito nenhum. É quase como montar uma playlist de música, só que para um roteiro de viagem. E agora vem a parte mais inteligente. Depois de fazer as seleções, o aplicativo não entrega só uma lista. Ele entrega um plano.
O iGuia cria o caminho mais eficiente, mostrando a sequência certinha no mapa e, o mais importante, calculando o tempo de caminhada entre cada ponto. Olha que legal os detalhes, só 10 minutinhos a pé até a próxima parada. Chega de ficar andando em círculos ou de perder tempo. A viagem da Lana se torna fluida, organizada e, com certeza, muito mais rica. Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. O iGuia é muito mais que um aplicativo para uma única cidade. Ele representa uma mudança fundamental na forma como a gente pode interagir com os lugares que visita. Essa comparação mostra bem essa transição. A gente está deixando para trás aquele turismo de massa, com guias de papel e roteiros de tamanho único, para entrar na era do chamado turismo inteligente. Uma experiência personalizada, com informação dinâmica e uma conexão muito mais autêntica com a cultura local. No fim das contas, o grande legado de um projeto como o iGuia é justamente este. Ele usa a tecnologia não como um fim, mas como uma ponte para valorizar e ajudar a preservar nosso patrimônio. É a ciência trabalhando a serviço da cultura. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para o futuro, né? Se hoje podemos criar um guia inteligente para uma cidade histórica, o que será que vem por aí? Realidade aumentada para a gente ver como eram as ruínas no passado? Inteligência artificial criando roteiros com base no nosso humor? O futuro das viagens está sendo escrito agora, e a ciência, como a gente viu hoje, tem um papel fundamental nessa história.